Fiquei, acho que um ano e meio aqui, né, pastor? Mais ou menos. Uns 2 anos, né? Pastoreando aqui os jovens, ajudando o pastor Neilton. E foi um tempo maravilhoso no meu ministério. Foi um tempo em que Deus, Ele me levou a níveis maiores. Amém. Deus lapidou as áreas que precisavam ser lapidadas, trabalhou o meu caráter aqui, e Deus me formou aqui para me lançar para níveis maiores. Amém. Então alguns rostinhos não estão aqui, porque acho que algumas pessoas faltaram hoje, mas eu amo todos vocês. Amém. Rapaz, e que igreja bonita é essa, hein? Amém. Não é não, Céu? Ô povo lindo! Procura o crente mais cheiroso do seu lado. Se não tiver, olha para mim e fala assim para ele: você é importante para o reino. Você é importante. Fala, você é especial para o reino. Você é especial pro Amém, reino. queridos? Amém. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu estava aqui, eu não sei quando que foi, mas aqui na frente, e o pastor Neilton chegou até mim e ele profetizou uma coisa na minha vida. Ele falou que um país africano de língua portuguesa, Deus dava na minha mão. Amém. E que eu iria nesse país de língua portuguesa dentro da África. Eu quero dizer para você, igreja, que eu tenho rodado muito esse Brasil por muitas igrejas pregando no Brasil inteiro. Se tem um profeta que eu acredito, é nesse homem. Amém. Se tem um profeta, se tem um vaso que eu acredito como uma revelação vinda do trono de Deus, é o pastor Neilton. Amém. Eu quero dizer para o senhor, pastor, que a promessa se cumpriu. Amém. Eu Nós creio. contamos hoje com 11 igrejas na África, em Amém. Moçambique, Amém. com mais de 2.000 membros Amém. no reino de Deus. Glória a Deus. Então, a promessa que saiu desse altar está se cumprindo, Amém. porque a promessa é verdadeira. E presta atenção, querido, eu não sei se você faz uso desse púlpito, seja para cantar ou seja para pregar, meu amigo Jonas, mas esse lugar, esse altar, é um lugar de quebrantamento espiritual. Amém. Eu prego aqui hoje com meu espírito quebrantado, porque eu volto para um lugar de onde eu saí. E o segredo para o sucesso é você reconhecer o lugar de onde você saiu. Amém. Amém, queridos? Marcos capítulo 2. Quantos gostam de ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Não, acho que ninguém gosta. Diga amém. Amém. Está gostando? Marcos capítulo 2, versículo 1, nos diz assim: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, ao ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram no leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que eles assim arrazoavam em seus corações, disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se ele levantou-se, tomou o leito e saiu à presença de todos, de sorte que todos se admiraram e deram glória a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa assim antes. Amém? Feche tua Bíblia. Lugar de crente, lê a Bíblia em casa, querido. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Deus, Pai eterno, bendito e maravilhoso. Deus, nós te adoramos neste lugar, nesta santa igreja, neste povo bonito que aqui está hoje. Nós clamamos pela tua presença. E nós te pedimos, Pai, assim como é a marca deste ministério, nos traz hoje uma palavra de poder, uma palavra de impacto, que possa trazer luz para a nossa casa, luz para a nossa família, que possa nos iluminar hoje e nos alimentar e nos levar para um nível maior, sabendo que em todas as coisas nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, querido? Amém.
pastor Neilton me chamou semana passada, eu fiquei muito alegre. Falou, pastorzão, vem aqui, ministrar aqui na igreja. Eu fiquei alegre, o senhor teve sorte de me pegar em Ribeirão. Amém. Acabei de chegar da Bahia agora, ele teve sorte de me pegar aqui em Ribeirão. Porque no último ano, eu tenho ficado em casa no máximo 2 semanas. Amém. E 1 mês para fora. Amém, queridos? Mas Deus é maravilhoso, porque hoje Ele tem uma palavra especial para você. Quando nós vemos esse texto, Marcos capítulo 2, é um texto a qual todos nós conhecemos. A história do paralítico de Cafarnaum. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já tivemos a oportunidade de ouvir essa mensagem ou pelo pastor, ou em algum momento de crise. Nós abrimos a Bíblia, nós abrimos nessa passagem e extrair dali alguma verdade que vai trazer luz para a nossa dificuldade, que vai iluminar o nosso problema e nos dar uma solução. Porque aqui está um homem que enfrentou uma crise terrível, paralítico de Cafarnaum. E nessa noite não será diferente. Eu não trago uma palavra nova para você, mas eu trago aquela passagem que você está cansado de ouvir. Aquela passagem que você está cansado de escutar, o paralítico de Cafarnaum. Mas, antes de entrarmos em Marcos capítulo 2, eu quero que você volte comigo um pouco na história no livro de Êxodo. A Bíblia vai dizer que a nação de Israel, a nação que Deus havia escolhido para ele agora, na morte de José, a nação de Israel vai ser levada para o Egito. Agora o Egito ele vai escravizar Israel, vai colocar o jugo egípcio sobre Israel, e ali todos os israelitas, o gado de Israel, a fazenda de Israel, a seara de Israel e os demais israelitas vão ficar debaixo de um jugo egípcio. Ali agora eles estão sendo oprimidos pela escravidão. Agora em Êxodo capítulo 1, vai surgir um homem chamado Moisés. Deus vai fazer a promessa para Moisés que ele vai ser o libertador de Israel. Deus disse: Moisés, você vai entrar dentro de Israel, você vai tirar Israel do Egito e levar Israel para a terra de Canaã, a terra que mana leite e que mana mel. Agora Moisés ele vai ser o libertador de Israel. Lá desce Moisés juntamente com Arão, seu irmão, para Israel, para o Egito. Agora, depois de 10 poderosas pragas, Israel sai do Egito, cai no deserto a caminho de Canaã. Agora os israelitas estão no percurso para a terra prometida. Agora eles estão em uma terra de deserto, porém Canaã está logo ali. Canaã está próxima de Israel. Mas, nesse percurso agora que Israel vai enfrentar, nessa caminhada agora que Moisés vai levar Israel durante 40 anos no deserto, nesse momento, nessa época agora de Israel, Deus vai dar para Moisés as leis de Israel. Deus vai dar para Moisés, em Êxodo capítulo 20, os mandamentos para Israel. Deus vai ensinar para Moisés como vai ser o tabernáculo, a tenda da congregação. Deus vai ensinar para Moisés como vai ser o lugar da expiação pelo pecado, o lugar da santificação, como vai ser o santo dos santos, como vai ser o átrio e o pátio. Mas em meio a essas leis, Deus vai dar agora as leis de como Israel vai se cultuar ao Senhor. Deus vai dar agora para Israel as leis de como Israel vai ofertar, a lei de como Israel vai o adorar, a lei de como Israel vai se vestir. Deus vai dar as leis da comida, da bebida para Israel. Mas, em meio a tantas leis que Deus dá para Israel, em meio a tantos mandamentos que Deus dá para Israel, Deus dá um mandamento diferenciado e uma lei diferente de todas as demais para Israel. Levítico, capítulo 14, 15 e 16. Deus agora vai dar uma lei para Israel diferente de todas as demais leis que ele havia dado. Pastor, qual é essa lei que Deus vai dar para Israel? Deus vai ensinar Israel a como que Israel vai se tratar diante de um judeu que nascesse com mancha, com mácula e com ruga. Deus vai ensinar os israelenses puros como eles vão se tratar diante de um judeu que nascer paralítico. Como que eles vão se tratar diante de um judeu que nascer cego. Como que eles vão se tratar diante de um judeu que nascer ressecado, leproso, coxo, paralítico, mudo e surdo. Agora, Israel vai receber uma lei de como eles vão se tratar diante dos defeituosos. Como que eles vão se tratar diante dos paralíticos e dos problemáticos no meio de Israel.
Agora, essas leis vai privar esse judeu paralítico de algumas coisas. Vamos lá. Na cultura de Israel, a cultura diz que se um jovem judeu tomasse uma jovem judia e a beijasse, pela lei, eles teriam que se casar. Teriam os namorados, né? Pela cultura de Israel, se um jovem judeu beijasse uma jovem judia, pela lei, pastor Neilton, eles teriam que se casar. Agora preste atenção, eles vão se casar. Depois de 9 devidos meses, essa mulher agora vai dar luz a um filho. Agora essa mulher está grávida. Depois de 9 meses, ela vai gerar o seu filho. Mas na cultura de Israel, a cultura nos diz que quando alguém está grávida em Israel, quando uma mulher judia está grávida, antes da criança nascer, os pais têm que estudar a genealogia dos seus antepassados. Os pais têm que estudar na família, parente por parente, para saber se o pecado havia caído na família. Porque na lei, Deus cobra o pecado até a 4ª geração. Então, se alguém na família pecou lá atrás, a maldição, tanto quanto a bênção, alcança até a 4ª geração. Agora aqueles pais, o seu filho ainda não nasceu, mas eles estão estudando a genealogia dos pais. Eles descobrem na família o parente lá atrás que havia pecado, Jonas. Eles pegam o nome do cabra que havia pecado lá atrás. O segundo passo é pegar o nome daquele parente que havia pecado e estudar 4 gerações após ele, para saber se a maldição havia caído na família. Agora eles pegam o parente que havia pecado, eles estudam a 1ª geração, eles descobrem que na 1ª geração o pecado não caiu. Eles passam para a 2ª, e na 2ª a maldição não caiu. Eles passam para a 3ª geração, e ali eles descobrem que o pecado na 3ª geração também não caiu. Agora, a lei vai dizer que a 4ª geração, por Deus, não escaparia. Deus é obrigado a cobrar, ou na 1ª, ou na 2ª, ou na 3ª, ou na 4ª geração da família. Aí lá estão os pais. Eles estudaram a genealogia dos seus antepassados. Eles descobrem que o pecado não caiu na 1ª geração. O pecado não foi para a 2ª e nem para a 3ª. E agora eles descobrem que o filho que ela está gerando é o filho da sua 4ª geração. Pela lei, Deus vai cobrar da criança que vai nascer agora. Na lei, essa criança vai nascer defeituosa, ou cega, ou paralítica, ou ressecada, ou leprosa, ou com algum defeito da época. Pela lei, essa criança é obrigada a nascer amaldiçoada. Deus precisa cobrar de alguém na família o pecado. Pastor, por que é que Deus fazia isso? Porque na lei, Deus cobrava o pecado na carne. Mas na graça, Deus cobra o pecado na alma. Diga comigo, na lei. Na lei. Deus cobrava o pecado. Deus cobrava o pecado. Em 4 níveis. Em 4 níveis. Na carne. Na carne. No sangue. No sangue. No nervo. No nervo. E no osso. E no osso. Mas na lei. Na lei. É na graça. É na graça. Amém, queridos. Agora, Deus vai cobrar na criança. Ou na carne. Ou no sangue. Ou no nervo. Ou no osso. Deus é obrigado a cobrar dela agora. Essa criança vai nascer. Depois de 9 meses ela vai nascer, como nós já esperávamos, defeituosa. Ela vai nascer paralítica. Não pode andar. Seus pés não se movimentam. A sua cintura para baixo está paralisada. Agora ela vai nascer, pela lei, ela vai receber um leito. Aquilo que o Novo Testamento chama de cama. O que é leito? 7 varas de bambu, trançada com pele de texugo ressecada. É a cama da criança. Agora essa criança vai habitar debaixo da casa dos seus pais. Pela lei de Israel, a casa da família, o teto da casa vai se tornar um teto amaldiçoado. Porque a maldição de Israel está dentro da nossa casa. Agora, Israel conta com 6 grandes festas. Israel conta com grandes festas no decorrer do seu ano letivo. Agora, a festa é tão importante para Israel, que na festa, 60 dias de festa, o vinho é de graça na festa. O azeite na festa é de graça. O pão na festa é de graça. Na festa vai ter barulhos de harpa, alaudes, símbolos, tamborins.
30 dias de festa. As virgens vão se apresentar e dançar todas as sextas-feiras à noite. Faltando apenas alguns dias para acabar a festa, a caravana de Herodes vai se apresentar no meio de Jerusalém. A caravana de Anás, Caifás vai passar no meio de Jerusalém. A caravana de Nicodemos vai passar no meio de Jerusalém. Então, para o judeu, era a única oportunidade de tocar na mão de Herodes. Para o judeu, era o único momento de poder ver o sacerdote Nicodemos passar no meio de Jerusalém. A festa para Israel é importante. A festa para um judeu é uma coisa primordial, porque na festa é alegria, é felicidade, é tempos de felicidade. Na festa, um judeu vai encontrar aquele parente que ele não viu o ano todo na festa. Na festa, ele vai encontrar papai. Na festa, ele vai encontrar mamãe. Na festa, ele vai encontrar tio e titia que ele não viu o ano todo. Ele vai ver na festa, porque em 60 dias de festa, Israel para. Em 60 dias de festa, Israel se fecha para cultuar ao Senhor. Isso é tão forte na vida de um judeu, que se você pega um israelita hoje, fora do seu país, fora de Israel, em qualquer parte do mundo, no período de festa, ele para o que ele está fazendo. Ele pega o seu celular, liga para Israel e começa a cultuar e a festejar com os israelitas via telefone. Porque isso é influência da cultura de Israel. Isso é o poder da cultura. Agora, preste atenção. É importante você entender esse fundo histórico para nós entrarmos na mensagem revelada e daqui a pouco vamos entrar. Se você não entender essa parte, você não entende o final da mensagem. Olha só que maravilhoso. A lei vai dizer que a criança que habitasse em uma família, sendo ela paralítica, a família e os pais estão proibidos de participar da festa. Os pais, a família, pela lei, não pode mais ir à festa. Como assim, pastor? Quem lembra de João capítulo 5, o tanque de Betesda? Todos estavam na festa, todos estavam em alegria, mas aonde estavam os paralíticos, os ressecados, os negados pela sociedade? Em um tanque, fora da cidade. No momento de festa, a festa são para os limpos e para os puros. Os imundos não podem entrar na festa. Isso é lei de Israel, isso é cultura judaica. Em segundo lugar, a família que recebesse tal criança em sua casa, o seu teto se tornaria teto amaldiçoado. E pela lei, a família agora está proibida de receber visita de parente na sua casa. A família, os pais, não pode ser visitado por parentes de fora que entram na casa. Porque a casa agora, segundo Israel, vai se tornar um montouro de vergonha. A maldição de Israel está dentro da nossa casa. Mas a lei diz que, se um parente, seja ele doido, quisesse visitar alguém paralítico ou defeituoso, ele poderia visitar. Ele entraria na casa, a maldição da casa cairia sobre ele sairia da casa e voltaria para o seu lar, para a sua casa. Mas ele pegaria um cordeiro limpo ou uma ave limpa, pau de cedro e água corrente. E durante 7 dias, 7 vezes ao dia, ele espargiria o sangue pela casa, como remissão do pecado e da maldição que havia caído sobre ele. Aí eu te pergunto, nenhum parente era doido, Jonas, de visitar alguém defeituoso. Porque era sinal de perda moral, social e de trabalho em Israel. Agora essa casa vai ficar excluída, vai ficar rejeitada de tudo e de todos. Em terceiro lugar, essa família que recebesse tal criança em sua casa, a criança defeituosa, ela agora deveria ser amamentada como uma criança todos os dias do seu devido tempo. Agora sua mãe amamentaria a criança todos os dias, todas as vezes que ela quisesse ser amamentada. Mas pela lei de Israel, a mãe agora só vai poder amamentar a criança no seu seio esquerdo. Todas as vezes, todos os dias que a criança desejasse amamentar, a mãe só amamentaria no seu seio esquerdo. Por quê, pastor? Em Israel, seio direito, seio da bênção, e seio esquerdo, seio da maldição. Já que a criança era maldita, a maldição de Israel caiu sobre ela. Pela lei, ela só vai ser amamentada no seio esquerdo da mãe.
a mãe amamentaria a criança no seu seio esquerdo. Quando a mãe amamentava a criança, ela não poderia olhar para a criança, porque a criança estava no seio esquerdo. Pela lei, ao amamentar a criança, a mãe viraria o seu rosto para o lado do sol, o lado direito. Enquanto a criança era amamentada, a mãe não poderia brincar com a criança, a mãe não poderia fazer bilu-bilu-teté, gugu-dedá com a criança, porque a lei reprimia a mãe, porque a criança era maldita. Como assim, pastor? Eu não entendi. Querido, preste atenção. Na cruz, Jesus foi crucificado. Havia 2 homens, um de cada lado. Qual lado que o homem foi para o paraíso? Do lado direito. Porque o lado direito é o lado da bênção para Israel. E o lado esquerdo é o lado da maldição. No arrebatamento, aonde a igreja vai se assentar? Do lado do Pai. Do lado direito. Porque o lado direito são dos eleitos. E o lado esquerdo é dos malditos do meu Pai. Agora, a criança vai ser amamentada no seu seio esquerdo. Agora, a lei vai dizer que há uma remissão para a família. Há uma oportunidade da família voltar para a festa de novo. Há uma oportunidade da família voltar a receber visita de parente na sua casa de novo. Há uma única escapatória de arrancar a maldição da casa que está a criança. Pela lei, a lei vai dizer que se a criança completasse 6 anos de idade, os pais teriam a escolha e o poder de escolher se a criança ficaria na sua casa ou se a criança seria colocada para fora da cidade. Uma vez a criança fora de casa, os pais voltam para a festa. Uma vez a criança fora de casa, os pais voltam a receber visita de parente. Uma vez a criança fora de casa, os pais voltam a receber tudo aquilo quanto um dia lhes foi roubado. A criança completa, falta um dia para ela completar 6 anos de idade. Lá já está o papai conversando com a mamãe na cozinha e a criança na sala ouvindo. O pai fala: mamãe, falta apenas um dia para voltarmos à festa. Falta apenas um dia às danças. Falta apenas um dia para voltarmos na alegria. Falta apenas um dia para vermos papai na festa. Falta apenas um dia para nós recebermos os parentes na nossa casa. Ele vai fazer aniversário e completar 6 anos de idade. Aí lá completa a criança, 6 anos de idade. Faz seu aniversário. Completa 6 anos de nascimento. Pela lei, quando a criança completasse 6 anos de idade, os pais chamariam na porta da casa o sacerdote e o juiz de Israel. Depois de 6 longos anos, o sacerdote pegaria o primeiro cordeiro, imolaria o primeiro cordeiro e fazeria a primeira expiação pelo pecado depois de 6 longos anos sem sacrifício. Depois de 6 longos anos, a família daria o nome para a criança. O juiz vai pegar a lei, vai lavrar a lei e vai dar o nome para a criança depois de 6 longos anos de idade. Essa criança vai ser colocada para fora de casa agora. A única amiga que ela vai ter na sua vida inteira vai ser uma cama chamada leito. Porque ele é paralítico. Ele não pode levantar da cama. Ele vai fazer tudo na cama. Ele vai dormir na cama. Ele vai acordar na cama. Ele vai comer na cama porque ele é paralítico. A única amiga fiel dele é a cama. Agora, ele é colocado para fora de casa. Os pais escolhem mais a festa do que os filhos. Os pais priorizam a felicidade e a alegria do que o seu próprio filho. Agora ele está fora de casa. Pela lei de Israel, quando alguém defeituoso é colocado para fora de casa, automaticamente ele vai morar e se abrigar fora da cidade. Como assim, pastor? Aonde estava o cego de Jericó? Fora da cidade. Aonde estava o paralítico de Cafarnaum? Fora da cidade. Porque as pessoas impuras não são dignas de entrar dentro da cidade. Agora ele vai ficar em um caminho, fora da cidade. Longe de tudo e de todos. Rejeitado pelos seus próprios pais. Excluído pela sua própria família. Aí ele vai passar os dias. Ele vai passar a sua fase de criança. Vai entrar na sua fase juvenil, adolescente, vai se tornar a sua fase adulta, e nós chegamos agora em Marcos capítulo 2. Esse homem que você leu na sua Bíblia, o paralítico de Cafarnaum, enfrentou todas as intempéries que eu te disse agora há pouco.
Ele foi excluído pela sua própria família. Ele foi rejeitado por todo Israel. Ele está fora da cidade. Ninguém o pode ver. Ninguém pode o tocar. Porque na lei de Israel, a lei vai dizer que um judeu limpo, ele deve ficar no mínimo 100 metros de distância de um judeu impuro. Jesus está na festa. João capítulo 5. Ele sai da festa com os discípulos para descer para o tanque de Betesda. Quando Jesus entra no tanque de Betesda, somente ele passa da porta para dentro. Os discípulos param lá fora e viram as costas, porque um judeu limpo não pode olhar para um judeu imundo. Agora, ele cresceu, está na sua fase adulta. E uma vez na sua fase adulta, a sua vida inteira é rejeitada. Ele começa a ouvir, ali na passagem do caminho, que aquele que ressuscitará mortos está em uma casa em Cafarnaum. Ele começa a ouvir que aquele homem que fazia milagres, fazia cego enxergar, mudava a água para o vinho, está em uma casa em Cafarnaum. Agora, esse homem vai olhar para a sua vida inteira de rejeitado, de excluído, de indignado. Ele vai ver na sua vida agora a única oportunidade de ele receber o seu milagre. Ele vai ver que agora na vida dele há uma única oportunidade dele poder andar. E para ele poder andar é necessário que ele chegue até a casa que Jesus está. Porque a fama de Jesus era tão alta, mas tão alta, que Jesus entrava na casa e descia a Cafarnaum inteira para casa. Tinha tanta gente que não tinha mais como entrar na casa. Agora ele começa a ver a oportunidade dele receber o seu milagre. Ele disse consigo mesmo: custe o que custar, eu tenho que chegar na casa que Jesus está. Pague o preço que for preciso que eu pago, mas eu tenho que chegar na casa que Jesus está. E o texto vai dizer que 4 homens conduziram o seu leito até a casa que Jesus estava. Eu fico pensando, pastor Neilton, o que seria do paralítico sem os 4 homens? Porque sem aqueles 4 homens era impossível dele receber o seu milagre. Sem aqueles 4 homens era impossível dele chegar na casa que Jesus está. Por que, pastor? Poxa, o cabra não andava, gente. Como que ele vai chegar na casa que Jesus está? Se não fosse 4 homens para levar o seu leito, ele jamais receberia o seu milagre. E nessa noite, eu quero colocar, e gostaria de colocar, 4 nomes em cada um desses homens que levaram o paralítico até a casa que Jesus estava. Tema da mensagem: 4 princípios de uma vida vitoriosa. Diga para o seu irmão: 4 princípios. 4 princípios. Para você vencer na tua vida. Para você vencer a sua vida. Quero que você focalize, querido, esses princípios que eu vou te dizer. Quero que você guarde cada princípio que eu vou te dar aqui hoje. Porque são 4 princípios que vai abalizar a sua vida, como fizeram com esse paralítico. 4 princípios que levaram ele até a casa que Jesus estava. Primeiro princípio, para você receber o seu milagre. Primeiro princípio para você receber a cura que você precisa e o toque de Deus na sua vida é o princípio da disposição. Enquanto você não decidir mudar, nada na sua vida vai acontecer. Enquanto você não tiver um senso de mudança, eu tenho que sair daqui para melhora, nada na sua vida vai acontecer. Aquele homem, ele estava a vida inteira na cama. Ele estava conformado com a sua situação. Ali na cama não havia possibilidade dele ser curado. Mas agora, Jesus está em uma casa em Cafarnaum. Ele não pode andar até a casa, mas ele tem a disposição que ele precisa chegar na casa, porque mais cedo ou mais tarde, Jesus vai tocar na história dele e vai fazer ele andar sobre a terra. Você está aqui hoje. Você diz: pastor, a minha vida está acabada. Eu não vejo solução para minha casa, para minha família. Estou atolado de problemas hoje. Eu nem sei como vai ficar o amanhã. Mas tenha disposição hoje. Deus tudo pode fazer na minha vida. Aquilo que eu não posso, Ele pode. Tenha disposição. Entregue o seu problema hoje na mão dEle. Tenha disposição de mudar. Saia da sua zona de conforto. Para com essa mente medíocre. Eu não consigo, eu não posso, eu não quero, não vai dar certo. E dá um passo. Hoje Deus pode fazer. Hoje eu acredito que o milagre vai acontecer. Dá um passo de fé, disposição na sua vida.
Ele decidiu mudar. Ele decidiu transformar a sua história. Olha só que maravilhoso. Há uma história de um homem que caminhava sobre a areia. Ele caminhando sobre a areia. Depois de um longo percurso caminhado, ele vai parar na praia. Vai olhar para a areia, para trás ele vai ver que agora na areia existem 2 rastros de pegada. Mas ele está sozinho na praia, não tem ninguém com ele na praia. Um rastro de pegada, os seus próprios pés marcaram na areia. Outro rastro de pegada está à sua direita, mas ele vai para um lado, para o outro, para frente, para trás, ele está sozinho na areia. Ele dobra os seus joelhos, Angélica, ele começa a dizer: Deus! O que é que está acontecendo aqui? Eu estou sozinho na areia, sozinho na praia, mas existe 2 caminhadas e 2 pegadas que caminham comigo. Deus disse: filho, os pés seus marcaram uma pegada na areia, mas à sua direita, outro rastro de pegada que existe na areia, é aquele dia que você deu o primeiro passo. Eu peguei pela sua mão direita e comecei a caminhar com você na jornada da sua vida. Presta atenção, querido. Como eu e você, ele ficou feliz, que sorrisinho bonito no rosto. Ele vai levantar, feliz e alegre, e vai começar a caminhar. Depois de um longo caminho percorrido, ele vai parar de caminhar, vai olhar para trás, e agora o seu semblante estava feliz. Vai se entristecer, ele vai se curvar a si próprio. Agora na praia, vai ter somente um rastro de pegada na areia. Agora somente um rastro de pegadas na areia. Ele vai se entristecer. Vai dobrar os seus joelhos, ele vai orar: Deus! O que é que aconteceu? Por que é que o Senhor me deixou? Por que é que o Senhor me abandonou? Os seus pés não caminham mais comigo na areia. E Deus vai dizer: filho, eu nunca te deixei. Eu nunca te abandonei. Esse momento que existe somente um rastro de pegada na areia, era aquele momento na sua vida que você não conseguia caminhar. Então eu te peguei pelos meus braços e comecei a levar a tua vida. Sabe o que é o nosso mal? O mal de todo crente é pensar que Deus esqueceu dele. O mal de todo crente é pensar que Deus o abandonou, que Deus se esqueceu dele. Deus jamais se esqueceu de você. Sabe por quê? Isaías diz que o seu nome está cravado na destra de Deus. E todas as vezes, Deus assentado lá no seu trono, Ele olha na sua mão direita, Ele vê o nome Angélica, Daiane, Jonas, Maria, José, escrito na mão dele, e não tem como Ele se esquecer de você. Muda sua mente hoje. Para de ser medíocre. Para de pensar que Deus te abandonou. Ele jamais te abandonou. Princípio para você receber a sua cura, para você receber o seu milagre: se disponha a receber o melhor de Deus na sua vida. Se disponha a receber o toque de Deus hoje na sua vida. O segundo princípio de uma vida vitoriosa, o segundo pilar que aquele paralítico desenvolveu depois da disposição para receber o seu milagre, foi o princípio da fé. Aprenda a ter fé. Passe a ter fé. Exercite a sua fé. Por que a fé é importante, pastor? Porque quando você tem fé, você acredita no impossível na sua vida. A fé é tão forte, mas tão forte, que quando você tem fé, você rompe barreiras do impossível. A fé, ela é tão importante na sua vida, que Paulo disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê e a convicção dos fatos que se esperam. A fé na sua vida é a locomotiva e a força propulsora que vai gerar o teu milagre. Eu estou em um beco sem saída. Estou comendo pão que o diabo nem pensou em comer. Estou no vale da sombra da morte. Mas lá, no vale da sombra da morte, no pior lugar da terra, aos meus olhos naturais, não tem saída. Aos meus olhos naturais, não tem escapatória. Aos meus olhos naturais, hoje é o dia da minha morte. Mas, aos olhos espirituais, estou em uma terra que não produz nada. Mas, aos meus olhos espirituais,
eu sei que hoje eu estou aqui, mas amanhã eu vou estar em uma terra que mana leite e que mana mel. Glória a Deus. Eu estou presenciando a minha morte, Jonas. Mas eu creio que amanhã eu vou me deleitar numa vida de abundância e graça na presença do Eterno. Isso é ter fé. Isso é você gerar a fé na sua vida e esperar que um toque dele venha na sua vida e muda a sua história. Aos olhos naturais, não tinha como ele chegar na casa, querido. Entra na mensagem comigo, deita na cama e começa a visualizar que Jesus está em uma casa, logo ali perto de você. Você está lá agoniado, não tem como você andar para chegar até ele. E pelos seus olhos naturais, você vai morrer na cama, porque você não anda. Mas aos olhos espirituais do paralítico, ele já via sua caminha sendo transportada na casa que Jesus estava, ele sendo curado. Pelos olhos da fé, ele já se via, pastor Neilton, andando sobre a terra. Mas naturalmente, ele estava paralítico. Mas a fé move montanhas na sua vida. A fé move o cativeiro. Ela transforma o teu deserto. A fé é a força propulsora para você receber o seu milagre. Amém, Jesus. Tenha fé na sua vida, querido. Glória a Deus. Por que é importante ter fé, pastor? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não consigo agradar o coração de Deus, eu não posso receber o meu milagre. Só recebe um toque do Eterno aquele que agrada o coração do Mestre. Só recebe um milagre na sua vida, só recebe uma provisão na sua vida, quando você consegue fazer brotar um sorriso no rosto de Deus. Só aqueles que agradam o Pai estão dispostos a ser abençoados com toda sorte de bênção sobre a terra. Agrada o coração dele hoje. Faça o papai sorrir no céu com você hoje. Vamos fazer ele chorar mais não, gente. Vamos fazer ele se entristecer com a gente mais não. Terceiro princípio de uma vida vitoriosa. O terceiro pilar para você receber o seu milagre é o princípio do alvo. Diga alvo. Alvo. Para você receber o seu milagre é o princípio do alvo. Esse princípio eu gosto. Olha só que maravilha isso. Todos nós, como cristãos, passamos pelo tempo de deserto. Sim ou não? Sim. Todos nós enfrentamos deserto, dificuldades, intempéries e escassez na nossa vida. Todos nós vamos passar por essa intempérie. Mas olha só que maravilhoso. O que é deserto? Um lugar longo, extenso, árido e sem luz. O deserto é tenebroso na sua vida. Mas presta atenção, o deserto nunca vem para te matar. Deus nunca te coloca no deserto para você morrer dentro do deserto. O deserto é apenas uma escola de profetas. O deserto é apenas um seminário para o seu ministério. Eu tenho que entrar no deserto e sair de lá vitorioso. Amém, Jesus. Mas por que na igreja existem pessoas há 5, 10, 15 anos, 20 anos na igreja e a sua vida nunca muda? Perdão pela palavra, é sempre aquela desgraça. Não dá, não posso, não tem como, eu estou enfermo, estou impossibilitado, ai coitadinho de mim. É sempre aquela história de tristeza. A vida nunca muda, nada vai para frente. Por que é que isso acontece? Porque ao longo do deserto, elas entraram no deserto e nunca mais saíram de lá. Elas entraram pelo deserto, mas nunca conseguiram sair dele e estão pagando o preço até hoje. Quando você entra no deserto, atravessa o deserto e sai do deserto. Porque se você ficar, o deserto te mata. Se você ficar, ele te arruína e destrói a tua família. Mas o que é aquilo que vai me tirar do deserto? Qual é o princípio que vai fazer com que eu saia do deserto vitorioso? O princípio para você sair da tua guerra vitorioso é o princípio do alvo. Paulo vai dizer, quem é o nosso alvo? É Cristo. Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Avanço para as que adiante de mim estão, porque o meu alvo é Cristo. Essa é a expressão de Paulo.
Paulo vai dizer que todo cristão tem que ter Cristo como centro da sua vida. Todo cristão tem que ter Cristo como alvo da sua vida. Quando você entra no deserto, você está no deserto, e no deserto não existe uma rua marcada para você andar. No deserto não existe uma trilha marcada para você andar. O deserto é um lugar longo, extenso e árido. E se você está no deserto e não tem Cristo como alvo da sua vida, você se perde lá dentro. Mas se você está no deserto e você tem Cristo como alvo da sua vida, Deus marca um caminho na terra para você andar e a tua história não tem como dar errado. Se o seu alvo é Cristo, a tua vida não tem como dar errado sobre a terra. Mas se eu sou um cristão e eu entro no deserto e eu esqueço de Cristo, eu apago Ele da minha vida, só Jesus na causa. Você entra no deserto e nunca mais sai dele. Olha só que maravilhoso isso. Olha só a profundidade desse princípio. Lá está Pedro, Tiago, João e o barco. Eles estão no barco. Agora eles começam a ver pelo nevoeiro da madrugada que uma sombra caminha sobre as águas. Eles vão firmar os olhos. E agora eles vão ver que um mestre está andando sobre as águas. E Pedro vai dizer: mestre, se és tu que andas sobre as águas, manda que eu vai ter contigo andando sobre as águas também. Jesus vai dizer: Pedro, se tu tens fé, caia na água e venha até mim. Se chega até mim. Pedro vai descer do barco. E como nós sabemos, ele vai colocar os seus pés na água. Ele vai começar a caminhar sobre as águas. O texto, ele é tão claro, que o texto vai dizer que Pedro, caminhando sobre as águas, ele olhava fito e fixo para Jesus, ele não se afundava. Pedro vai tirar o seu olho de Jesus, de Cristo, e vai começar a focalizar a força do vento e a força da água, das ondas do mar. E agora Pedro, que perdeu Cristo da sua vida, ele vai começar a se afundar em meio aos seus problemas. Pedro vai começar a se afundar no meio do mar. Jesus é obrigado a chegar até Pedro, levantar a sua mão e restituí-lo para o barco. Porque Pedro perdeu o alvo que era Cristo na sua vida e nada para ele passou a dar certo. Quando você perde o alvo da sua vida, tudo para você dá errado. Nada na sua casa dá certo. Talvez você está aqui hoje, pastor, nada para mim dá certo. É porque ao longo do caminho você parou de olhar para o reino, parou de buscar o reino em primeiro lugar e está buscando as demais coisas em primeiro lugar. E quando você não prioriza o reino em primeiro lugar, você se afunda em um lamaçal de problemas e não tem como sair de lá. Qual é o princípio do reino? Buscar em primeiro lugar o meu reino, Maria José, e a minha justiça, e todas as demais coisas eu vou te acrescentar. Mas me busca, me adora, me louva e me exalta em primeiro lugar na sua vida, porque tudo para você vai dar certo. Se você perdeu Cristo hoje da sua vida, resgata Ele de volta. Hoje é uma noite de quebrantamento. Hoje é uma noite de podermos voltar e tocar no altar de Deus. Mas se restitui, se regenera de novo para o reino. Quantos querem tocar o altar hoje? Amém. Amém. Eu vou ligar, daqui a pouco o toque do altar vem aqui. Vocês tocam no altar. Queridos, o último princípio de uma vida vitoriosa. O último princípio que aquele paralítico desenvolveu para receber o seu milagre foi o princípio da convicção. Olha só que lindo. Ele se dispôs, ele teve fé, ele tinha um alvo, custe o que custar, o meu alvo é a casa. Não importa o que eu enfrentar, o meu alvo é a casa. Não importa se você é apedrejado pelo caminho, se eu vou ser xingado, caluniado, mas o meu alvo é a casa. Eu dou a minha vida para chegar na casa. Porque lá eu sei que eu vou receber o meu milagre. Ele se dispôs, teve fé, e o alvo era a casa. Agora, automaticamente, depois desses 3 princípios vitoriosos, ele passou a gerar automaticamente na sua vida a convicção que mais cedo ou mais tarde ele seria abençoado. Ele teve a convicção que mais cedo ou mais tarde, custe o que custar, ele voltaria a andar sobre a terra. Agora, a convicção, ela gera sonhos na sua vida. Isso é a lei da ciência. Passa a pensar em uma coisa muitos dias seguidos.
Fica pensando uma coisa a semana inteira. Você automaticamente vai passar a sonhar com aquilo. Isso é a lei do raciocínio humano. Quando você pensa muito em algo, você automaticamente sonha com aquilo. E por que o sonho na vida de um cristão é importante? Porque o sonho tem o poder de nos levar para um nível maior. O sonho tem o poder de nos transportar para um nível maior. Quando nós falamos de sonho, nós nos lembramos de José. Gênesis capítulo 37. Lá estava José. Já estou acabando. José agora, na sua juventude, ele começa a sonhar que o sol, a lua e 11 feixes se curvariam diante dele. Ele sonha que ele vai ser alguém grande sobre a terra. José conta o seu sonho para a sua família. Os seus irmãos o invejam, porque ele era mais novo. Agora, eles invejaram José. Agora eles vão jogar José em uma cisterna. Em um lugar fundo, em um lugar sem nada de podridão. Lá está José, no meio da cisterna. Agora José lá embaixo, está no meio do lixo. José está no meio da podridão. Lá embaixo na cisterna. José está longe de tudo e de todos. Mas lá embaixo, na cisterna, o jovem sonhador José passa a sonhar de novo. Presta atenção, querido. O único lugar que José poderia olhar, que fugiria da sua realidade presente, era para cima. E quando José olhava para cima, ele via o céu. Ele voltava a sonhar com a liberdade novamente. José olhava para frente, ele via lixo. Olhava para trás, ele via lixo. Para frente, para o lado, para cima, para baixo, ele via lixo. O único lugar que José poderia olhar, que ele fugiria da sua situação presente, era para cima. E quando José olhava para cima, ele voltava a sonhar que o sol, a lua e 11 feixes se curvariam diante dele. Agora presta atenção, querido. José, no seu sonho, ele já se via reinando sobre a terra. E no seu sonho, ele não se lembrava que ele estava na cisterna. O paralítico de Cafarnaum passou a sonhar que ele já estava andando sobre a terra. Ele passou a sonhar que o milagre na sua vida já era presente. E no seu sonho, ele já se via andando sobre a terra. E no seu sonho, ele não se lembrava que ele ainda estava paralítico em uma cama. Glórias. Quando você tem sonho, começa a sonhar para você ver. A sua vida está atolada. Mas quando você tem sonho, você se vê realizando o seu sonho. E no seu sonho, você não se lembra do seu problema e nem da crise que você passa. Volta a sonhar de novo, querido. Talvez pela circunstância da vida, você parou de sonhar. Talvez você tinha aqui projetos na sua vida. Você tinha sonhos para você. Sonho de uma família melhor. Sonho de uma casa melhor. Sonho de um carro próprio. Um projeto tem um estabelecimento seu, a tua empresa. Mas pela dificuldade, você parou de sonhar. Você não sonha mais. Mas volta a sonhar. Porque o sonho na sua vida é uma coisa primordial e importante na vida de um cristão. Ele te leva para um nível maior. E hoje eu quero crer e continuar crendo que se você sonhar hoje, o meu Deus pega o seu sonho na mão dele. Ele vai exaltar o teu sonho e fazer cumprir o teu sonho. Amém. Glória a Deus. Glórias. Agora eu encerro a mensagem aqui. Eu fecho os textos aqui. Ele chega na casa que Jesus está. Como se não bastasse, ele já enfrentou dificuldade a vida inteira. E quando chega na casa, está abarrotado de gente a casa. Era tanta gente, Jonas, que se alguém tirasse o pé, aí não tinha como colocar mais. Alguém tomava o lugar. A casa estava cheia de gente. Mas ele vai tirar o telhado, descer a cama na sala aonde Jesus está. Jesus vai olhar para ele como um profeta. Jesus não vai olhar o exterior. Como um profeta, ele vai olhar a alma daquele homem. Ele vai dizer: filho, perdoados estão os teus pecados. A primeira palavra que Jesus disse, meu amigo, pastor Neil, é dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas quando você pega esse livrinho lindo que é a Bíblia, você estuda a exegese do texto, a vida desse homem, você descobre na Bíblia que aquele homem nunca pecou. Você descobre que o paralítico de Cafarnaum jamais pecou. Ele nunca pecou na sua vida. Mas como é que o mestre, Jesus, vai olhar para ele, o profeta, e vai dizer: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus vai ver aquele homem que não andava em um leito, impossibilitado de andar. Eles ainda estão no tempo da lei. A lei só vai deixar de ser lei quando Jesus for morto e ressuscitar. Jesus
não vai olhar para a vida dele. Jesus vai olhar na maldição da família. Vai dizer: filho, eu apago a maldição da tua família hoje. Eu apago a carta na sua casa que te tinha como maldito. Eu apago hoje a maldição da sua família. E você vai ser liberto da lei. E vai voltar a andar para a glória de Deus. E Jesus vai olhar para a família. Vai apagar o pecado da família. Vai remover a maldição da família. E aquele homem vai andar sobre a terra. Ele foi liberto da lei e salvo pela graça. Olha só, querido, que maravilhoso. Jesus vai dizer: filho, perdoados estão os teus pecados. Pega o teu leito, joga nas tuas costas e volta para a tua casa. Como é que está a tua família hoje? Como é que está a tua casa hoje? O teu lar está restituído ou o seu lar está dilacerado? A tua família está restituída na presença do Pai ou sua família está degradada pelo pecado? Como está ela hoje? Olha só que maravilhoso. Filho, pega o teu leito, joga nas tuas costas e volta para a tua casa. Agora presta atenção. Na vida inteira dele, todos aqueles que o injuriaram ele, que insultaram ele, que caluniaram aquele homem, todas aquelas pessoas que o caluniaram